Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para iniciarmos o nosso quinto módulo do curso Vivendo pela Graça e o título deste módulo é Ensino Pré-Aliança e a nossa primeira aula, Mandamento, Lei versus Graça. Bom, a gente precisa compreender que agora nós temos uma transição acontecendo. Nós tínhamos um povo que representava Deus, que tinha uma lei a qual eles seguiam para serem abençoados por Deus. E agora está iniciando um novo ciclo na história da humanidade, não só na história da humanidade, mas também uma mudança em todo o universo, principalmente no mundo espiritual. Estava acontecendo quebra de paradigmas. Eu quero começar parafraseando o Heráclito, que é um filósofo grego, Heráclito de Éfeso, que viveu em torno de 450 anos antes de Cristo, que ele disse que nada é permanente, exceto a mudança. Então, existe uma constante mudança, mas quando se trata da nova aliança, foi a última mudança estabelecido para o reino e o mundo espiritual, que influencia, obviamente, no nosso reino humano. Agora vamos entender o que foi a lei e esse novo ciclo que está começando a acontecer a partir do nascimento de João Batista e a partir do nascimento de Cristo Jesus. Eu quero começar lendo João capítulo 1, versículo 17, a parte A. Porque a lei foi dada por Moisés, quando cerca de 1200 anos antes de Cristo. A lei foi dada por Moisés. Para quem? Para o povo de Israel e não para a igreja de Cristo. Entenda esse princípio. A lei não foi para a igreja de Cristo. A lei foi dada para o povo de Israel, um povo que estava representando o povo de Deus na terra. Deuteronômio capítulo 15, versículos 26 e 28, fala do que essa lei provocaria na vida do homem, na vida do povo de Israel. Ela seria uma balança do povo de Israel. Para quê? Vamos ler o texto? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então é o seguinte, a lei agora é colocada como uma balança. Se você obedece, você tem a benção. Agora, se você não obedecer, você vai atrair maldição. Então, dependia de toda forma do trabalho do homem, da obediência do homem, para que a bênção pudesse permanecer sobre a vida e sobre a casa dele, ok? Quando Salomão inaugura o primeiro templo, depois da inauguração, daquela festa toda, do maior holocausto do povo de Israel, Salomão vai para o seu palácio e acaba tendo um sonho. E nesse sonho ele também recebe palavras de Deus para a vida dele, está relacionado à lei, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 15, que também fala de bênção e maldição. É a mesma regra, ok? Que Moisés recebeu no comando de Deus, Salomão também recebe a mesma regra através de sonho, logo após inaugurar o seu primeiro templo, o templo de Salomão, Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, de que lugar? Do templo a qual Salomão tinha inaugurado o famoso templo da lei, ok? Agora vamos lá, eu quero falar um pouquinho a respeito desse texto, porque tem muito cristão, evangélicos, protestantes, pessoas que seguem a Jesus Cristo, que usam esse texto para tentar atrair a bênção de Deus. Eles falam, olha, tem alguma coisa acontecendo de forma errada, então vamos o seguinte, vamos se humilhar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos jejuar, vamos fazer propósito, vamos criar uma coisa diferente para ver se a bênção de Deus vem até a gente, usando esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 15. Isso acontece muito quando acontece de repente um desastre,
uma catástrofe. Nos lugares o pessoal da igreja fala, vamos orar, vamos nos humilhar, que é de repente Deus trazendo um juízo, Deus julgando a gente. Não tem nada a ver, ok? Esse foi um texto, uma orientação dado a Salomão, e Salomão deveria cumprir para que a bênção permanecesse sobre o reinado, sobre a vida dele. Ele conseguiu cumprir dessa forma? Não conseguiu, ok? Porque tudo voltado para a lei não conseguiria de forma nenhuma justificar o homem na totalidade, no propósito de santificar ele e estar bem diante de Deus em todo o tempo. Ok? Agora, por que veio a lei? Até o período em que a lei dominou, ela foi um espelho para a imagem do estado do pecado da humanidade. Ok? Porque a lei foi dada por Moisés. Por quê? Vamos ler aqui Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu amo ler as cartas do apóstolo Paulo, porque na medida em que eu leio, eu compreendo, eu tenho uma ciência muito clara do que é graça, porque ele compara o estado de lei e o estado de graça. E isso nos faz, de certa forma, entender a grandiosidade da obra de Cristo Jesus. Vou falar uma coisa para você. Olha só, tem muita coisa que de repente eu poderia estar falando, mas aí a gente teria que ter 70 módulos aqui para falar sobre tudo. O que na realidade eu estou trazendo para você é um nível de informação e entendimento para que você possa ter um filtro para tudo aquilo que você lê, você conseguir discernir o que é tempo de lei e o que é tempo de graça. E se está no tempo da graça, o que é para você? Então é exatamente isso que eu estou trazendo para você. Uma forma de você entender, quando você lê as Escrituras, quando você lê a Bíblia, uma forma de você entender o plano e o propósito de Deus através da obra de Cristo, para que você possa estar vivendo por essa graça. Ok? Então vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, foi dada a Moisés para o povo de Israel, ok? Pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Todo mundo é culpado diante de Deus. A lei, ela servia para isso, para mostrar e apresentar a culpa do homem, devido ao seu estado de pecado. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Paulo escreveu isso. Paulo era um mestre, um doutor da lei. Ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Então, este era o objetivo da lei, ser um espelho para a imagem do estado do pecado do homem, mostrar o quanto o homem era pecador, ok? Vamos lá. Qual é o mandamento da lei? A lei, ela tem um resumo, né? Então ela tem um resumo, e esse resumo acaba gerando um mandamento só. A partir do momento em que você cumpre ele, você cumpre toda a lei. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 29. E se levantou um certo doutor da lei, um cara que entendia sobre a lei de Moisés, tentando e dizendo, ele queria pegar Cristo, né? Ou seja, queria fazer uma armadilha, uma arapuca ali, para tentar ver se Cristo falava alguma coisa, o qual pudesse levar até ali os judeus e condená-los. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? O cara era um doutor da lei, então provavelmente ele teria uma resposta segundo o seu padrão de vida, que ele vivia de acordo com a lei. E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondeste bem, faz isso e viverás. Agora é o seguinte, esse doutor da lei, mesmo conhecedor dela, mesmo sendo um instrutor, um professor, um mestre sobre ela, ele conseguia realizar, obedecer esse resumo da lei de forma verdadeira? De forma nenhuma, ok? E Cristo vai, na realidade, joga ele dentro da própria arapuca que ele está fazendo para tentar prender Jesus Cristo. Jesus respondeu para ele, faz isso e viverás, você vai ter a vida eterna, ok? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse, e quem é o meu próximo, ok? Porque, tipo assim, ele poderia dizer, não, mas eu amo a Deus, eu sirvo a lei, eu sou zeloso com a lei, eu não deixo que ninguém fale mal da lei. Hipócrita,
hipocrisia. Porque ele pergunta agora, quem é o meu próximo então? O que eu tenho que fazer? Então, se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus traz a parábola do bom samaritano, né? Que foi uma cacetada que ele recebeu naquele momento. Então, aqui você vê o resumo da lei, que você tinha que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. O cara não conseguia, porque pela lei ele não conseguia gerar amor pela vida do outro. Porque se o cara errasse, de todas as formas, ele receberia a maldição, ele receberia a condenação através dessa lei. Aí, como eu disse, Jesus fala da parábola do bom samaritano. O samaritano era inimigo do judeu, ok? Um judeu é espancado, é assaltado, o samaritano vai e cuida dele, paga todas as dívidas, né, o tratamento dele. Olha, se ele ficar devendo alguma coisa, quando eu voltar, eu ainda vou pagar. Jesus estava se apresentando como um bom samaritano, né, dizendo, esse é o amor que na realidade eu vou demonstrar por todos vocês, ok? Então, qual é o resumo da lei, o mandamento da lei? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, ok? Bom, o que é a graça? Vamos falar também agora da graça, né, que inicia esse novo ciclo. A gente continua lendo João capítulo 1, versículo 17, só que a parte B. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade fazem parte de Jesus Cristo. Ele é a graça, ele é a verdade. A lei foi dada a Moisés, ele recebeu algo que não era dele e transmitiu para o povo. Agora, Cristo, ele já vem com graça e com verdade. Ele é isso, ele é esse favor de Deus. A gente precisa entender aqui, eu já falei para vocês no módulo passado, sobre as duas palavras no hebraico para graça, né? Que é Hanan, né? Yohanan, que eu falei a respeito de João, a graça de Deus, né? Que trata de pessoa. Só que essa graça aqui, que é falada em João capítulo 1, versículo 17, é a graça de Hesed, é o favor merecido, o favor imerecido. Ou seja, aquilo que Deus queria manifestar agora para a humanidade viria através de Jesus, ou seja, o presente, o dom da vida através de Jesus Cristo, chamado graça, favor imerecido. E qual o efeito desta graça? Entenda o seguinte, o entendimento da graça não é aquilo que você faz, a lei você tinha que fazer para receber a bênção. A graça você precisa crer, é diferente, você não precisa fazer, você só precisa crer, ok? E qual é o efeito dela nas nossas vidas? Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Toninho, o que é o dom de Deus? É a graça. É a fé o dom de Deus? Tem gente que diz que essa fé é o dom de Deus. Não, o dom de Deus é a graça, é a gratuidade. Dom é aquilo que você recebe. Então está falando sobre essa graça, através da obra de Cristo é que nós somos salvos, na medida em que nós cremos, através da nossa fé. Não vem de obras, né? Está fazendo uma correlação aí sobre mandamento de lei e graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha, Toninho, está falando que nós somos criados para as boas obras, mas quais são essas boas obras que nós devemos caminhar nelas? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Essas boas obras é a manifestação do amor de Deus através da sua vida, ok? Agora, é interessante eu falar aqui a respeito de 1 João capítulo 4, versículo 20, porque as pessoas dizem, cantam, né? Cantam bastante, Senhor, eu te amo, tal, essa coisa toda. Deus não está interessado em você cantar, falar que você o ama. Ele está interessado em você transmitir esse amor que você recebeu dele para a vida de outras pessoas. Eu costumo, de certa forma, trazer uma ilustração
para que as pessoas entendam a respeito da importância deste amor. Imagine que existe uma fonte de água, né? Uma mina, uma nascente de água. E toda mina de água, ela gera um poço ali, e sempre tem um poço. Imagina que todos os dias você vai a essa mina de água, né? E vai tomar água de manhã, de tarde e de noite. Essa água sempre fresquinha, sempre geladinha, né? Água de mina. Você vai, leva um copo e toma dessa água. Você mata a sua sede, você alimenta o seu corpo, você nutre o seu corpo com aquilo que aquela água te oferece, ok? Aí chega um dia que você chega e fala, poxa, hoje eu vou honrar a fonte. Aí você pega uma caneca de água e toma, e depois você pega outra caneca de água e joga na fonte. Ou seja, você tira o que é da fonte e devolve para a própria fonte. Vai fazer diferença essa água para a fonte? Não, porque ela já é a fonte, é ela quem produz. Vai fazer diferença para a sua vida. Então tá, de que forma então que eu vou honrar essa fonte? É jogando água dentro dela? Não, é trazendo mais pessoas para que possam conhecer e saciar a sua sede através da água daquela fonte. Vamos dizer que a água dessa fonte é o amor, ok? E vamos dizer que essa fonte é Deus. É exatamente isso. A forma de você honrar, de você adorar essa fonte é levando pessoas para desfrutar dos benefícios que ela tem trago para você, para que essa pessoa também receba esses benefícios. Então, traduzindo, esse ato de levar uma pessoa até a fonte mostra as boas obras que Deus preparou para que você andasse nelas, ok? De uma forma muito simples para você estar entendendo esse efeito da graça. Ok? E com isso você vai estar entrando no mandamento que é novo e completo, que é o mandamento da graça de Deus. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Jesus Cristo dizendo, ele disse também em João, João escreveu, né, no Evangelho, que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros. Ok? Se nós amássemos uns aos outros, ok? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo Jesus. Nós temos que entender sobre essa manifestação desse amor através de nossas vidas. Isso é que muda a vida de pessoas. Infelizmente, o sistema religioso hoje está focado em estrutura. Está focado em construção de auditórios gigantescos, de adquirir bens, de ser a maior igreja, a maior estrutura. Isso tudo é vaidade humana. E quando de repente um irmãozinho da igreja está precisando de uma certa ajuda, de um cuidado, né? A vida dele de repente tem sido uma carga pesada, vamos supor, financeiramente, a igreja diz que não tem condições de ajudá-lo porque está em construção, porque está pagando um sítio, porque está fazendo isso, porque está falando aquilo. Igreja é pessoas. Então a gente tem que voltar o nosso foco para esse amor, ok? Esse mandamento da graça, até certa forma, ele é um pouquinho pesado, né? Nós lemos ali em 1 João 4, no slide anterior, e você viu que, tipo assim, não adianta você falar que ama a Deus e não ama o seu irmão, ok? Você se torna um mentiroso, e a mentira é filha do diabo. Dessa forma você está desfrutando e cumprindo aquilo que o diabo estabeleceu para que os seguidores deles fizessem e cumprissem aqui na terra. Ok? Então, de que forma você cumpre a lei de Cristo, o mandamento da nova aliança, o mandamento da graça, o novo e completo mandamento? Levai as cargas pesadas uns dos outros. Ok? Vamos continuar lendo? 2 João, capítulo 1, versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando que recebemos desde o princípio, por Jesus Cristo, que nós amemos uns aos outros. Ok? Que nós amemos uns aos outros. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses outros mandamentos semelhantes se resumem num só, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 8 e 10. Então, qual é o mandamento da nova aliança, o mandamento da graça? Amar o seu próximo como a ti mesmo, ok? Vou falar uma coisa para vocês aqui, é fácil estabelecer isso? Não é.
porque a gente tem essa coisa de no princípio eu, né? Entenda que no princípio é Deus. O princípio não é eu, o princípio é Deus. E Deus, lembra que Deus ele estabeleceu o reino dele, compartilhou? É exatamente isso que ele quer que nós façamos através do entendimento da graça vindo por Jesus Cristo. Compartilhar o reino através do amor. Entenda que isso se faz com ações, se faz com cuidado. Ok? Então vamos lá. De que forma então que eu manifesto esse mandamento? Através do entendimento do fruto do amor. Ok? O fruto do amor é o alimento do reino na prática. Vamos entender de que forma que você diz, de forma correta que você diz, eu amo a Deus. É amando o seu próximo. Você viu, quando você ama o seu próximo, né, você pode cantar que você está amando a Deus, você pode falar que você está amando a Deus. Agora, se você não tem amado o seu próximo, você pode esquecer que você não tem amado a Deus. Ok? O fruto do amor, o alimento do reino na prática. Qual é o fruto do amor, gente? Perdão. Quando Deus manifesta o amor dele através de Jesus Cristo, ele libera o perdão de todos os pecados da humanidade, para aqueles que creem, ok? Então, quem crê que Deus o perdoou, recebe o amor de Deus. Então, o perdão é o fruto do amor, ok? Agora é o seguinte, você recebe esse fruto, o perdão, e aí esse fruto do amor, né? Ele tem semente, ele produz uma semente que eu chamo de graça. E a graça, ela gera gratidão no seu coração, ok? E uma vez que essa gratidão, a graça, uma vez plantada no Espírito, ela vai produzir mais frutos. E aí, ou seja, vai virando aquela corrente do bem. Isso é anunciar, isso é pregar as boas novas. Isto é viver o mandamento da graça de Deus. Isso é muito revelador, né? Eu tenho certeza que seus conceitos vão mudar a partir de agora, ok? A respeito dessa questão do compartilhar. O apóstolo Paulo, quando ele vai dar as orientações para a igreja de Corinto celebrar a Santa Ceia, ele está falando desse amor aqui, ó. Ele diz que quando você não cuida do seu irmão, eu vou falar isso na aula sobre ceia, mas eu quero dar uma adiantada aqui para vocês. Ele diz, por isso que há muitos entre vós que estão fracos, doentes e até mortos. Isso não está falando de espiritual não, tá? Está falando de físico mesmo. Se você vê agora todo o contexto, ler todo o capítulo, você vai entender que o apóstolo Paulo está chamando a atenção das pessoas dizendo o seguinte: o que adianta você pegar, celebrar uma ceia e não entender o sentido dela? Que é colocar na prática o alimento do reino, né? O fruto do amor, para que as pessoas possam se sentir amadas por Deus. Então, quando você se sente amado, você se sente perdoado, você reconhece isso, seu coração gera-se essa gratidão, né? Você recebe a graça, gera a gratidão, e a gratidão você planta na vida das pessoas, a semente da graça de Deus, que vai gerar mais frutos na vida de pessoas. Então, qual é a conclusão, né? A aliança da lei de Moisés veio trazer o juízo, ok? A condenação. A nova aliança em Cristo veio para trazer a justiça de Deus. Então nós somos salvos por essa graça de Deus, e se você verdadeiramente entendeu dessa forma, se você compreende dessa forma, você também vai passar a viver por ela. E vivendo por ela, automaticamente você vai conseguir, através da sua vida, manifestar esse reino glorioso do nosso Pai que está sobre a nossa vida. Então, a lei veio para estabelecer um entendimento de juízo de Deus, e a graça veio para manifestar a justiça de Deus. Ok? O mandamento da lei, o resumo do mandamento da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o seu sentimento, com toda a tua alma, né? E aí, ou seja, o homem não conseguia cumprir, então ele entrava em juízo por isso. Agora, a graça, ela veio e facilitou. Falou, não, é mais fácil você amar as pessoas que estão à sua volta. É mais fácil você demonstrar esse amor. É mais fácil você sentir compaixão dela estando do seu lado. Então, a partir daí, faz isso. E você só vai conseguir fazer isso sentindo esse amor de Deus no seu coração. Não como peso, mas como um dom gratuito de Deus. Não como o peso da lei, mas como um dom gratuito vindo de Deus. Encerramos a nossa primeira aula do quinto módulo. Espero que tenha sido relevante para você. E na próxima aula vai ter algo muito revelador para a sua vida. Grande abraço e continue vivendo pela graça.